Para Josué, Deus disse assim: ser forte e corajoso. E nós temos que entender que a questão de ser forte é uma questão de decisão. Decisão. É o fraco dizer: eu vou ser forte, eu vou mudar essa situação. E por que Deus, ele diz: digo fraco, eu sou forte? Pensa. Primeiro, a pessoa fraca, facilmente ela é vencida. Sim ou não? E quando a Bíblia fala de ser forte, ser fraco, aqui nesse contexto, não é força física, não é ter força no que diz respeito à sabedoria humana. Tem pessoas que elas têm muito conhecimento com respeito às coisas relacionadas dessa vida, então ninguém engana ela no que diz respeito às coisas desta vida. Ou então ela tem força econômica, tem dinheiro. Não. A força e a fraqueza aqui está relacionado à força e à fraqueza espiritual. Por exemplo, há pessoas que elas carregam dúvidas. Então tem pessoas que ela fica, sabe, nesse dilema, ela fica envolvida com essas coisas, cheia de dúvidas. Tem pessoas que ela é muito sensível. Tem pessoas que elas, qualquer coisinha chora. Ou então qualquer coisinha ela desiste. Então o fraco facilmente é vencido. Vencido. O fraco, ele nunca vai ter força para fazer o que Deus manda. Por exemplo, o fraco é tímido. O fraco facilmente é influenciado. O fraco, alguém chega para ele e fala assim: ó, presta atenção, você está aí andando com Deus, né, nessa santidade toda, mas não é bem assim. Por exemplo, tem aí o carnaval, vamos se divertir um pouco, é ou não é? Sim ou não? E você ainda confirma, né? Aí você diz assim: o que tem colocar a escola de samba na televisão dentro da minha casa? Tem nada a ver. Você é muito ingênuo. Eu vou falar uma coisa para você que é reveladora. E nós, bispos, estávamos por esses dias falando sobre isso. Carnaval é coisa espiritual. Você sabia disso? Eu não estou falando para você que carnaval é espiritual, eu estou falando que carnaval é coisa espiritual. É coisa espiritual. Você quer ver? Lá no livro de Marcos, coloca aí, meu filho. Marcos 7:22, coloca aí. Olha só para você ter uma ideia. 7:21, coloca aí. Olha como o carnaval é coisa espiritual. Fala assim, olha: porque do interior do coração dos homens saem o quê? Maus pensamentos. É Jesus falando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí fala assim: os adultérios,
que acontece no carnaval? O que acontece? Aí você, de repente, na sua ingenuidade, sendo muito, mas muito ingênuo, você fala assim: não, o que tem? Aí você fica lá na rede social vendo festa de carnaval. É um ataque de pornografia. É ou não é? Nudez. Mas a sua fraqueza espiritual, por você ser muito ingênuo, sua fraqueza espiritual faz você pensar assim: não tem nenhum problema. Mal sabe você que aquilo ali está entrando em você, porque tudo que você vê entra em você, tudo que você ouve entra em você, tudo. E o que entra em você vai gerar comportamento, vai gerar pensamento, que vai gerar desejo, sentimento, comportamento, atitude. Pensamento, desejo, sentimento, atitude que te leva a errar com Deus. E com Deus você não pode errar. Eu não posso errar. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que trabalhar para permanecer com Deus, a fim de que eu venha completar a carreira. Paulo fala sobre isso. Paulo disse: combati o bom combate. Antes de morrer, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Então, para mim, guardar minha alma, eu tenho que dia a dia combater o bom combate. Eu tenho que dizer não para isso, não para aquilo. Eu não posso deixar nada me influenciar. Eu tenho que completar minha carreira, o meu chamado. Então, olha só, aqui fala: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, no carnaval tem adultério, as fornicações é a prática do sexo em nome do prazer, a qualquer preço, sem compromisso. Os homicídios, tem morte no carnaval? Tem fornicação no carnaval? Tem? Aí diz mais, coloca aí. Furtos, tem furto no carnaval? Tem ou não tem? Vai lá com o teu celular. Aliás, nem precisa do carnaval, né? Hoje em dia. Mas tem furto. A inveja. Deixa para lá. A blasfêmia. Você vê lá que tem escola de samba que cria enredo, zombando da fé, zombando de Deus. Mostra lá um vestido de demônio e outro simbolizando, tipificando Jesus Cristo, sendo arrastado no meio da avenida. Sim ou não? Então no carnaval tem blasfêmia, tem a soberba, o orgulho, tem a loucura ou não tem a loucura? Tem ou não tem, pessoal? Tem mais, coloca aí. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o fraco, quando chega o período do carnaval, ele entra na festa do carnaval, sem ter noção de que carnaval é coisa espiritual. O diabo investe para derrubar aquele que está de pé. Tem que tomar cuidado, porque o diabo trabalha para fazer com que a igreja venha se adaptar ao mundo. Não. A igreja, formada por verdadeiros cristãos, cristãos genuínos, é o sal da terra, é a luz do mundo. Não se contamina. O mundo não influencia a igreja tem que influenciar o mundo. Jesus disse que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus.
Aí você entende as palavras de Paulo? Sim ou não? O que ele diz? Fortalecei-vos no Senhor. Deus, através do profeta Joel, disse: digo fraco, eu sou forte. E para você ser forte, você precisa se revestir da armadura de Deus. E quem reveste o homem da armadura de Deus é o Espírito Santo. Quando o homem busca, como eu dizia, a questão de ser fraco ou forte é questão de decisão, é questão pessoal e questão de decisão. Eu digo, eu vou ser forte, eu vou fazer o que é preciso para que eu seja forte. E eu não posso, em hipótese alguma, esperar que a oração, o jejum, a busca da minha esposa venha me fazer um homem forte. Não, eu tenho que fazer o que cabe a mim fazer para que eu seja forte, e ela tem que fazer o que cabe a ela para que ela seja forte, inclusive a salvação individual. Eu creio, conforme os ensinamentos de Jesus, que existe marido que vai ser salvo, e existe esposa que vai para o inferno. E existe esposa que vai ser salva, e tem marido que vai para o inferno. Tem pai que vai ser salvo, mas tem filho que vai para o inferno. A salvação individual. Então, Paulo diz, a primeira parte da armadura, ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o que, gente? Com a verdade. E vestida a couraça do quê? Então, a primeira parte da armadura é a verdade. Está cingido os lombos com a verdade. É a verdade. Falamos sobre isso semana passada. A segunda parte da armadura, qual é? É a couraça da justiça. Isso é muito forte. Mas vamos ver o que o bispo, no comentário, se você tem a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui, quem tem? Então, lá no tópico, né, nos comentários, o bispo fala sobre a couraça da justiça. Então vamos ver aí, nós vamos colocar no telão também, coloca aí. Então, no comentário do bispo, as anotações do bispo, o bispo diz assim: vestir a couraça da justiça, vestir a couraça da justiça. Nas armaduras dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais, né? Coração, fígado, pulmões, que mais? Pâncreas, rins, os órgãos vitais, que fica nessa região aqui, nessa região. Então, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais. Essa peça geralmente era feita de couro resistente e cobria todo o tronco do soldado, protegendo de golpes ou flechadas. Eu vou além. Essa couraça, ela era feita de couro e ela protegia tanto a frente como as costas. E dentro dela existia uma placa de ferro ou de aço que protegia os órgãos vitais na batalha. Protegia de flechas, espadas, lanças. Então, a couraça, ela era uma parte da armadura que trazia proteção dos órgãos vitais. Você tem que pensar em proteger a sua fé. Você tem que pensar em proteger a sua comunhão com Deus. Isso é vital para a sua salvação. Proteger seus pensamentos. Proteger a sua mente. Eu sempre digo que o diabo ele não tem pressa. Ele não tem pressa para atingir uma pessoa.
ele trabalha devagarzinho, ele trabalha com uma palavra, ele trabalha com um pensamento. E se você permite que aquele pensamento faça ninho na sua cabeça, você será vencido. Entenderam? Sim ou não? Então, continuando, o bispo diz assim: no sentido espiritual, vestir, né? Aí está um erro aí, vestir esta couraça, ou melhor, perdão, está certo. No sentido espiritual, veste esta couraça quem vive em obediência ao Senhor Jesus, ou seja, quem caminha no quê, pessoal? Na justiça. Vamos falar sobre isso. Diante disso, por aperfeiçoar o caráter de Deus em si, alcança os frutos da sua vida santificada. Tem mais? Isto é, paz e outros privilégios espirituais, como proteção contra o mal, pois o próprio Deus o guarda das artimanhas das trevas. Tem mais? Bom, é até aí. Então, vamos nos aprofundar nisso aqui. Lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos entender. Lá no versículo 33, Jesus ele fala sobre o reino e a justiça. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e o que, pessoal? E a sua justiça. Então ele está falando de reino de Deus e a sua justiça. Então existe a justiça de Deus. Deus ele diz para o homem: olha, primeiro busque o reino de Deus. Jesus está dizendo: busque o reino de Deus e a justiça de Deus. Ele falou isso dentro de um contexto onde o homem estava vivendo ansioso. Ele estava falando para aqueles que são ansiosos, para aqueles que ficam buscando as coisas dessa vida, preocupados com as coisas dessa vida, ou seja, pessoas materialistas, pessoas que estão apenas preocupadas com as coisas desse mundo, não estão preocupadas com a eternidade. Então Jesus a essas disse assim: olha, vocês estão errados, vocês têm que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Então, o que é buscar o reino de Deus? É buscar o governo de Deus. O governo de Deus, ou seja, eu tenho que desejar, eu tenho que trabalhar, submetendo minha vida à vontade de Deus, para que venha sobre mim o governo dele. Ele venha governar minha vida. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. É o Espírito Santo reinando no homem, governando o homem. Agora, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, que não é a justiça dos homens. Você sabe que tem pessoas que elas trabalham pela justiça nessa terra, né? Ela quer ser favorecida pela justiça dos homens. Então, porque ela quer a justiça dos homens, então ela não rouba, ela não mata, ela faz tudo direitinho. Então, porque ela quer, né, ser favorecida, então ela faz tudo direitinho para que a justiça da terra, a lei dos homens, venha favorecê-la. Agora, tem a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a justificação de Deus. É Deus justificando o homem.
é Deus dando perdão ao homem por meio de Jesus Cristo. E para que eu venha ser justificado, para que chegue a justiça de Deus na minha vida, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que entregar minha vida a Jesus Cristo. Para que eu me arrependa, primeiro passo, eu tenho que reconhecer meu pecado. Então, se eu quero ser justificado, eu tenho que olhar para a cruz. Jesus veio ao mundo, morreu por mim, morreu para perdoar os meus pecados. Então, eu confesso meus pecados a Ele, peço perdão e abandono o pecado, porque se eu continuo vivendo no pecado, é o mesmo que eu estar crucificando Ele mais uma vez. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu sou justificado. A justiça de Deus chega na minha vida. Está claro isso? Então, Jesus ele disse, primeiro, gente, povo, primeiro busque o reino, o governo de Deus na sua vida. Busque a justiça de Deus na sua vida, que vem por meio de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Não vem por outro, vem por meio de Jesus Cristo. Bom, então eu tenho o reino de Deus. Minha vida é governada por Ele. Eu fui justificado por Ele. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu recebi a justiça. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos ler o versículo. É tão forte isso aqui. Vamos ler tudo, vai. Eu vou pular um ou outro versículo. Olha só. Versículo 1. 4:1. Olha o que o Espírito Santo fala. Ele fala assim: rogo-vos, pois, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Então, na verdade, quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo dando a ele o ensinamento, mas é ele que está falando. Rogo-vos, pois, eu, preso em quem? Preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está claro isso para você? Sim ou não? Então, ele está dizendo assim, olha, vocês que agora estão no reino de Deus, foram justificados por Deus. A justiça de Deus chegou à vida de vocês. Agora, eu estou rogando, estou pedindo que vocês andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, você foi chamado para andar com Deus. Você entrou no reino de Deus, então ande como um cidadão do reino de Deus. Vocês foram justificados por Jesus Cristo, então ande da maneira como Ele pede. Ou seja, vocês receberam a justiça de Deus, agora sejam justos para com quem? Para com Deus. Sejam justos. Sejam justos. Você sabe que justiça tem um sentido daquilo que é reto. Justiça tem um sentido daquilo que é decente, é verdadeiro. Compreende o que eu estou dizendo?
eu não lembro agora, mas no livro de Isaías, depois se você achar aí, meu filho, coloca aí, eu não sei se é o capítulo 59, mas fala o seguinte, fala que Jesus se vestiu da couraça da justiça. É muito forte, não é? Ou não? Como é que ele veio a esse mundo? Como é que Jesus veio a esse mundo? Misericórdia, misericórdia. Ele veio como homem, pessoal. Como homem. Mas nesse mundo, como homem, ele estava vestido da couraça da justiça. Aqui, ó. Falei? Está vendo? Estou com a memória boa ainda. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Se referindo a Jesus. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça. Você sabe que quem se veste de justiça, isso é visto nas suas atitudes. A guerra é contra o diabo. No livro de Efésios, que nós estamos estudando aí, o capítulo 6, Paulo fala isso, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Então, como é que eu posso vencer o diabo com a injustiça? Sendo injusto. Injusto para com Deus, injusto para com meu semelhante. Como é que eu posso vencer o diabo? Como? Você sabe que o diabo ele é acusador. O diabo quer colocar o homem contra Deus e Deus contra o homem. Foi o que aconteceu com Jó. O diabo quer colocar o homem contra Deus e Deus contra o homem. É o que ele faz. Então imagine, se ele encontra motivo em mim, se ele vê injustiça em mim, é o mesmo que eu estar dando munição para ele acabar comigo. Então Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, coloca aí, meu filho, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Aí ele fala assim, versículo 2, com toda a humildade, e que mais? E mansidão, e longanimidade, quer dizer, paciência, suportando-vos uns aos outros, de que forma? Em amor. Olha o padrão de justiça que Deus quer que nós pratiquemos. Padrão de justiça. Seja humilde, ande na humildade, na mansidão, com paciência, suporte uns aos outros em amor. Aí ele fala no versículo 25, coloca o 25 aí. Por isso deixai o quê? A mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. O 26 ele fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como é que é isso, bispo? Irai e não pecar. Como? Ora, nós até podemos ter um momento de ira, mas isso não pode permanecer a ponto de virar uma mágoa. Ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando alguém dá motivo de você se irar, você se ira com alguém, você se ira por alguma coisa, resolva isso o mais rápido possível. Não deixe isso crescer dentro de você. Não deixe isso virar ódio dentro de você. Vai e resolva o seu problema com aquele que você se irou. Vai lá e resolve.
Estamos falando de prática de justiça, pessoal. Esse aqui é o modelo de justiça que Deus espera que pratiquemos. Ele fala mais: não deis lugar ao diabo. Está escrito aí? Não deis lugar? Então tem gente que dá lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Palavrão, palavra feia, mas que saia da sua boca só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí ele vai falando: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Quer dizer, eu entrei no reino de Deus, fui justificado por Jesus Cristo, a justiça dele veio sobre mim. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que praticar a justiça. Eu recebi, agora eu tenho que praticar. Eu recebi, agora eu tenho que andar nessa justiça. Ou seja, essa prática da justiça será como uma couraça a me proteger.